Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Neste vídeo vamos conversar sobre um thriller psicológico que tem sido vendido como um aguardado livro, assim, sabe, que todo mundo está esperando. As pessoas não estão dormindo porque estavam esperando demais por esse livro. Inclusive, eu achei bem estranho a editora ter colocado no título do livro, lá na Amazon, o nome do livro é Ana O, certo? Escrito por Metal Blake. E ao lado do título, Ana O, está o aguardado thriller psicológico da menina que não sei o que, não sei o que lá. Eu não entendi por que fazer isso, né? Mas vamos conversar sobre esse livro, que foi a última leitura que eu terminei. E como eu fiz no vídeo da resenha de A Vila, eu vou contar para vocês primeiro a história do livro e depois eu dou as minhas opiniões. Mas já dá pra notar um pouquinho aqui pela minha cara que eu tive uma relação mais ou menos balançada ali com essa leitura, tá? Não foi uma leitura assim que eu amei, mas vamos deixar as opiniões pessoais sobre o livro pro final, certo? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agorinha mesmo para não perder os próximos vídeos aqui do Livro na Veia. Deixe o seu like nesse vídeo se gostar da resenha. Deixe também os seus comentários aqui embaixo se você pretende ler Ana O ou se você já leu e o que você achou, quero muito saber. E claro, se for comprar qualquer produto na Amazon, compre a partir do link de afiliado aqui do canal. Fazendo isso, você dará um apoio imenso para o camarada que vos fala. Vamos lá então para a história de Ana O. Aqui a gente vai ter dois protagonistas. A Ana O em si, uma jovem de 25 anos, que depois de, teoricamente, ter esfaqueado seus dois melhores amigos, uma jovem chamada Indira e um rapaz chamado Douglas, mas na maioria do tempo chamado de Doug, depois de cometer esses crimes brutais, a Ana O simplesmente resolveu tirar uma soneca. Ela pegou no sono e já está nessa situação há 4 anos, certo? Neste momento, ela está internada num hospital chamado Hampton e tem permanecido ali durante todo esse tempo. Mas, ao mesmo tempo que há pessoas que acreditam que ela é inocente, que ela não cometeu esse crime, que alguma trama, assim, sabe, mirabolante, foi criada ali para que ela levasse a culpa sobre o que aconteceu, ao mesmo tempo que há essas pessoas, há também, claro, as pessoas que creem, certo? Categoricamente que ela é a assassina desses dois jovens, que ela fez esse crime, afinal de contas ela estava no local do crime, com manchas de sangue e com a faca usada, né, na mão. Então, quem mais teria sido? Muitas pessoas, inclusive a justiça do Reino Unido ali, onde a história se passa, quer que ela pague pelo crime que ela cometeu. Quer que ela desperte e vá para a cadeia. E aí, entra então em cena um personagem que é o protagonista da história, chamado Ben, ou Benedict. O nome completo dele é Benedict, mas na maioria do tempo ele é chamado de Ben. O Ben é um psicólogo forense. Ele sempre participa de casos em que o sono, de alguma forma, está atrelado ao crime que foi cometido. Ele é especialista em questões do sono. E ele é chamado então, é convocado então no meio da madrugada pela sua chefe, uma personagem chamada Virginia Blonde, e por um camarada do Ministério da Justiça da Grã-Bretanha chamado Stephen Donnery. Ele é nada mais, eu até anotei aqui para não me equivocar, ele é nada mais que o diretor jurídico adjunto do Ministério da Justiça. É o camarada que está ali trabalhando para que a Ana O desperte, se recorde do crime que ela cometeu, dos crimes que ela cometeu, e pague, seja julgada e condenada por ser uma assassina. O Ben descobre então, depois dessa convocação no meio da madrugada, que ele terá a responsabilidade de utilizar um método que ele está desenvolvendo. Inclusive, ele até escreveu um livro e faz palestras e entrevistas, dá entrevistas para falar sobre isso. Um método para tratar pessoas com distúrbios de sono. Especificamente pessoas que cometem crimes enquanto estão dormindo. Porque pessoas sonâmbulas fazem coisas enquanto estão ali dormindo, certo? Elas agem como se estivessem acordadas, como se literalmente estivessem vendo tudo o que estão fazendo. Porém, quando elas despertam, elas não se lembram de nada, porque elas estavam dormindo. Pessoas assim fazem coisas banais, mas, em alguns casos, também acabam cometendo crimes, também acabam cometendo atos violentos. E são essas pessoas que o Ben acaba tratando, acaba estudando. E ele criou, então, um método e apresentou esse método em suas palestras, entrevistas e em seu livro, que o Stephen Donnery, esse diretor jurídico do Ministério da Justiça, esse camarada, o Stephen, acredita que usando esse método, o Ben
e a Virginia Blum terão então, a doutora Virginia Blum, melhor dizendo, terão então a possibilidade de despertar a Ana-Oh, depois de 4 anos dela lá, dormindo. Inclusive, ela ganhou o apelido de Bela Adormecida. A mídia a apelidou dessa forma porque ela é uma jovem bonita, de uma família muito importante ali na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Ela é filha de uma mulher chamada Emily Ogilvy. Eu acho que é assim a pronúncia do nome delas, né? Ogilvy, não sei. Essa personagem pertence à nobreza dali do Reino Unido e ela foi ministra, inclusive, da saúde por um tempo, certo? E ela é casada com um homem chamado Richard e, além da Anna, também possui um filho chamado Tel. E aí entra na história o que aconteceu antes da Ana-Oh cometer esses crimes e pegar no sono, durante 4 anos seguidos. E ainda está nesse estado aí, certo? Essa família, a Emily, seu esposo e seus filhos, tiveram a brilhante ideia, porque a gente é rica, né? Gente muito poderosa, de vez em quando inventa umas coisas assim meio sem pé nem cabeça para fazer, né? Para gastar seu dinheiro. Em vez de doar para caridade, em vez de fazer algo útil na sociedade, vamos esbanjar nossa grana com algo que não tem pé nem cabeça. E foi o que ela fez, certo? Essa Emily. Uma mulher muito poderosa, muito respeitada e também que tem muito orgulho, certo? Um nariz em pé. Tanto que ela é capaz de colocar seus problemas, os podres que acontecem. Ignorem, tá? Ignorem a Alessia e a Diana, por favor. Tanto que ela é capaz de colocar seus podres, seus problemas pessoais, completamente debaixo do tapete para manter essa imagem diante da sociedade de uma política importante, renomada, hábil, poderosa, certo? Por exemplo, a Ana-Oh, ela cometeu esse crime, é uma possibilidade, tá? Não é uma afirmação. Ela cometeu esse crime e ela fez isso enquanto estava num estado de sonambulismo. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ao longo da sua vida, na infância, na adolescência e um pouco antes da noite dos assassinatos, certo? Que rondam aqui a história, a Ana já teve situações em que ela estava sonâmbula e enquanto estava nesse estado, ela fez coisas violentas. Uma dessas coisas, inclusive, foi atacar a própria mãe. Mas ninguém nunca soube disso. Porque o maior medo da Emily é que algum escândalo seja atrelado ao seu nome, já que para ela a coisa mais importante do mundo é a sua reputação, é manter o poder e a influência que ela tem na sociedade. Mas voltando para o que eu estava dizendo antes desses últimos comentários, a Emily, seu marido Richard e seus filhos Theo e Anna resolveram ir para uma fazenda, um lugar chamado Fazenda, que tem todo um aspecto medieval, uma coisa assim bem do tempo, né, do Ronca, do tempo em que não existia luz elétrica, não existia cidades, não existia, né, cidades modernas, no caso, né? Nada dessas coisas. Nenhuma comodidade, certo? Que a humanidade hoje em dia não sabe viver sem. Eles foram então para esse lugar viver uma experiência, né, uma coisa assim surreal. E nesse lugar há uma espécie de competição em que uma parte da família são as caças, certo? São as presas, e uma outra parte da família são os caçadores. E eles ficam numa floresta, bem complicada inclusive, que fica ao redor dessa propriedade, dessa fazenda, e eles terão que zanzar por ali. É tipo uma espécie de pique-pega, onde uma parte dos personagens é a caça, e eles têm que fugir dos demais, ou seja, dos caçadores, e esses caçadores ficam com pistolinhas, certo? Que terão uma tinta específica. Na verdade, 3 cores diferentes de tinta. Cada um desses caçadores terá que acertar suas caças com uma tinta. A partir do momento que todas as caças estiverem marcadas com as 3 cores das tintas, aí o jogo é vencido pelos caçadores. Mas, se dentro de um período de 8 horas os caçadores não conseguirem essa proeza, então quem vence são as caças, certo? E além dos 4 membros da família Ogilvy, foram também para esse passeio outros 2 personagens que eu já citei aqui, a Indira e o Doug, ou Douglas, que são amigos da Anna. E não apenas amigos, eles também são sócios, parceiros ali de um projeto jornalístico da Anna. Ela é jornalista, escreve para uma revista que ela mesma fundou. E aí, aconteceu umas coisas nos bastidores, antes desse passeio em família, certo? Desses 6 personagens. A Anna descobriu que a Indira e o Doug, que cuidavam mais da parte financeira e burocrática da revista, enquanto a Anna escrevia as matérias, os conteúdos que seriam lidos pelos leitores e pelos assinantes da revista,
a Indira e o Doug cuidavam das partes burocráticas, das questões jurídicas e financeiras dessa revista. Ana descobriu, antes desse passeio, tá? Que eles dois estavam mancomunados e traindo ela pelas costas. Eles estavam no processo de venda dessa revista para uma outra empresa e a Ana, que foi quem fundou essa revista, era um projeto dela, um sonho dela, e que ela que mantém existindo, porque ela que escreve todas as matérias da revista, simplesmente a Ana não foi incluída aí no processo. Ela descobriu que seus dois melhores amigos e sócios estavam vendendo a empresa que ela criou sem ela saber. E mais tarde ela descobriu também que ela não teria nada na venda dessa empresa. Eles literalmente ficariam com tudo. Se, sei lá, a empresa fosse vendida por $100.000, eles dividiriam, cada um ficaria com $50.000 e Ana não viria nada. Ou seja, a Ana, antes desse evento, desse passeio em família nessa fazenda, ela estava pé da vida com esses dois, se sentindo traída e com raiva, literalmente, dos dois. E enquanto a coisa toda estava acontecendo, a caça e os caçadores estavam ali zanzando pela floresta, Ana também descobriu uma outra traição, tá? Mas essa daqui eu não vou citar aqui nessa resenha. Mas essa outra traição só piorou ainda mais a situação dela com uma certa pessoa aqui, certo? E aí, o que acontece? A Emily, o Theo e o Richard eram as caças, as pessoas que teriam que ser procuradas na floresta. E a Ana, a Indira e o Doug eram os caçadores. Eles estavam trabalhando ali juntos. E a cabana onde eles estavam hospedados nessa fazenda, as cabanas, na verdade, eram próximas. Acho que uma de frente para a outra. Ana ficou na cabana azul e os dois, o Doug e a Indira, ficaram na cabana vermelha. E naquela noite em que esse passeio em família aconteceu, Ana saiu da sua cabana, foi até a cabana dos dois e cometeu os dois crimes. Deu 10 Fá em cada um. E depois disso, simplesmente pegou no sono. E está até hoje. Ela ainda não foi julgada, ainda não foi condenada, mas é o que o Ministério da Justiça e esse camarada, o Stephen, pretendem fazer. Por isso que então o Ben foi contratado e a Virginia Bloom também. E tem um motivo específico para ela estar no meio da história aí, para que esse tratamento desenvolvido pelo Ben fosse usado na Ana Oh e talvez conseguisse então despertá-la, trazê-la de volta à vida, para que ela fosse julgada, certo? Porque a intenção aqui, pelo menos dos poderosos aqui, do governo e tudo mais, é que ela seja condenada. Ela é uma assassina de duas pessoas, então ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Porém, enquanto o Ben e a Harriet estão ali trabalhando dia a dia para que a Ana desperte, certo? O Ben vai aos poucos desenvolvendo uma afeição pela Ana e vendo ela como uma vítima, pensando que ele quer, sim, que ela desperte, que ela volte a viver, mas lá no fundo ele não quer que ela seja condenada, porque há a possibilidade de que ela não seja uma criminosa. Talvez esteja acontecendo um equívoco aqui. Talvez haja uma outra pessoa que tenha cometido o que aconteceu e a Ana acabou se tornando um bode expiatório. Acabou assumindo a culpa, levando a culpa de algo que não fez. Então a história tem, ao longo dos seus capítulos, e capítulos bem curtos, tá? Tem essa questão. Será que a Ana é ou não uma criminosa? Uma outra personagem muito importante aqui na história é a Clara, uma policial e ex-esposa do Ben, desse médico, desse psicólogo, que vai usar esse tratamento com a Ana para tentar despertá-la. Eles têm uma filhinha juntos, chamada Kit, mas que o Ben tem um apelido carinhoso de Kit Kat, ele a chama dessa forma. E o Ben ainda gosta da Clara, ainda gostaria de ter o seu casamento de volta. A Clara não, a Clara já seguiu a vida, certo? E ela foi, inclusive, a primeira policial que esteve no local do crime, que começou então a averiguar toda aquela situação, a investigar e tentar entender o que aconteceu ali. E ela vai estar de novo envolvida com toda essa situação, agora que esse novo tratamento vai ser utilizado para despertar a Ana, tudo vai vir à tona de novo na mídia. Muitas pessoas vão estar a favor da condenação dela e muitas outras estarão contra a condenação dela, achando que ela é inocente. E por isso, algumas pessoas aqui correrão alguns riscos. Virá, inclusive, a morte de um desses personagens que eu citei aí, tá? Um deles vai bater as botas e vai começar, então, um mistério a mais na trama. Além dos mistérios do passado, teremos os mistérios atuais, de quem cometeu esse crime e por quê, e também se haveria uma outra pessoa nessa história, um outro culpado dos crimes que, teoricamente, foram cometidos pela Ana.
Ah, e mais um detalhe que é muito importante. A Ana, antes de fazer o que fez, né, porque a gente não sabe ao longo da leitura se ela fez ou não os crimes, ela estava se inspirando e investigando, inclusive, uma mulher chamada Sally, que foi uma pessoa, 20 anos antes, que cometeu dois crimes horríveis também, enquanto estava num estado de sonambulismo. A Sally, simplesmente, os dois enteados. E ela foi detonada na mídia, tratada como uma monstra, como uma psicopata, uma assassina, uma mulher terrível que merecia morte. Morte essa que não veio por questões jurídicas ali da investigação e tal, dela estar ou não consciente enquanto fez o que fez, mas ela foi colocada num hospital psiquiátrico chamado Broadmoor e ficou ali até o fim da sua vida. Inclusive, ela morreu nesse hospital depois que uma faca de plástico foi parar misteriosamente no seu quarto. Quem forneceu essa faca para ela? Bom, inclusive também, só o último detalhe aqui desse livro, ela participou de um tratamento, tá? Um tratamento psiquiátrico que foi batizado de Medea, feito pela Virginia Bloom, essa médica que atualmente, essa doutora que atualmente está trabalhando num hospital de tratamento de sono, de distúrbios de sono, chamado Abadia. E é para esse hospital famosíssimo, só a gente da alta que vai para lá se tratar, e com muita, né, privacidade, é para esse hospital Abadia que a Ana O vai ser transferida. Ela vai sair do Hampton e irá para o Abadia, porque teoricamente lá ela poderá ser tratada sem que a mídia e sem que outras pessoas interfiram e talvez até saibam do que está acontecendo aí. Essa série teria recebido um tratamento não muito humanizado, na verdade, nada humanizado, durante o tempo em que ela esteve no Broadmoor. E, aparentemente, há uma pessoinha que não gostou nem um pouco de como a mãe foi tratada. Sim, porque além dos dois enteados que ela, né, matou, a série tinha também um filho ou filha biológico. E esse personagem é chamado na história de Paciente X. E em alguns momentos aqui na história, mais pro meio ali e final do livro, a gente passa a entender que esse personagem X, esse paciente X, teria alguma ligação com a Ana. Ela de algum modo teria conhecido ele e através dele ela estava buscando, fazendo as suas investigações. Então temos aí mais um suspeito. Será que esse paciente X fez alguma coisa? Participou de alguma forma do crime que a Ana cometeu? Bom, já falei até demais sobre o livro, sobre a história que você vai encontrar em Ana O. Agora eu vou falar sobre a minha experiência de leitura, sobre o que eu achei dessa leitura e se eu gostei ou não, se eu recomendo ou não para vocês. Mas antes de dar a minha opinião sobre Ana O, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram numa festa de aniversário de criança? Não importa se num salão ou no quintal da casa da família que está oferecendo a festa. Se você já foi, você deve imaginar tudo de bom que tem numa festa de criança, né? Salgadinho, cachorro-quente, pipoca, certo? Pastezinhos, várias coisas diferentes. Docinho, algodão doce, muitas coisas, certo? E claro, no final da festa tem aquele bolo bonito, gostoso, né? Que muita gente até pega umas fatias para levar para casa. Fora algumas pessoas mais extremistas que levam sacolas, de mercado mesmo, na bolsa para ir guardando ali algumas coisinhas, né, durante a festa. O garçom traz 20 salgadinhos para a mesa, a pessoa guarda 10 na bolsa para comer depois e come na festa os outros 10. Aqui em São Gonçalo, que é a cidade onde eu moro, as pessoas têm muito esse hábito de dar uma festa de aniversário para as crianças e também para adultos e tal, mas principalmente para crianças, e fazer aquela festa, né, com muitos enfeites, com música, brincadeiras, aquela coisa toda, ou num salão ou num quintal de casa mesmo, se a pessoa não tem tantas condições, né? E é muito bom ser chamado e participar dessas festas, sair de lá com a barriga estufada de tanto comer. Mas, volta e meia, a gente vai em alguma festa em que ou o garçom nunca chega na nossa mesa, a gente quase não come, ou, literalmente, a festa em si não tem quase nada para se comer. No máximo você recebe ali 2 salgadinhos, né? 2 coxinhas, 2 quibes ao longo da festa, toma um ou outro refrigerante e sai de lá frustrado, achando que, assim como o Nhonho, né, ia arrebentar na festa, mas não come quase nada, né? Volta para casa com fome e tem que jantar em casa depois de vir de uma festa. Eu já fui numa festa, inclusive, que não tinha praticamente nada, tipo assim, para se comer, né? Durante a festa. E no final, o bolo de aniversário, que era o que todo mundo também estava esperando e tal, né? Porque a pessoa que ofereceu a festa tinha fama de fazer bolos muito bons.
Quando a gente foi comer o bolo, o recheio do bolo era goiabada. Quem que bota goiabada no recheio de bolo, gente? Hoje em dia talvez, mas lá nos anos 90 isso não existia. Ou era doce de leite, ou era um creme de coco, ou era um brigadeiro. Agora, comer um bolo de aniversário com goiabada era o cúmulo do absurdo. E aí eu vivi com esse livro, com a leitura de Ana Oh, mais ou menos essa experiência. De você ir numa festa de aniversário, na maioria festa de criança, né, que é o tipo de festa que mais tem coisa boa assim para se comer. Você vai numa festa de aniversário, às vezes vai até em jejum, achando que vai comer muita coisa boa lá, e você passa a festa inteira sentado ali, esperando alguém chegar na sua mesa e ninguém chega, e quando chega é só um pinguim de nada, e você sai de lá com fome, e quando você ganha o bolo, ou o bolo é dessa finura, a fatia, ou não é também tão gostoso assim, e aí você pensa assim, gente, eu fui pra lá com tanta expectativa de voltar de lá, né, estufado de tanto comer, e voltei de lá com fome. Rodízio também, né? Ir num rodízio de carnes ou de pizza, e chegar lá e a carne ser ruim, ou quase não chega, né, alguém na sua mesa para te servir, ou então a pizza tem mais massa do que recheio. Todo mundo já passou por alguma situação em que ele foi até um lugar para comer e saiu de lá frustrado, né? E eu passei por isso com essa leitura. Eu li o livro com expectativas, porque a editora falou desse livro na rede social dela, né, da HarperCollins, de uma maneira que parecia que a gente ia ler o livro do século. Inclusive, Ana Oh é vendido como o suspense mais aguardado do ano. E eu fiquei esperando, né, que realmente a história fosse maravilhosa, uma coisa assim surreal. E não é. Não é isso que o livro entrega pra gente. Primeiro que o livro demora mais de 100 páginas para começar a acontecer alguma coisa realmente interessante. E quando acontece, o livro ainda assim mantém um ritmo, né, meio devagar. Apesar de ter capítulos curtos, as coisas que vão acontecendo não são assim coisas que nos prendem de verdade no livro, na história. É mais pro finalzinho assim que realmente começam a acontecer algumas coisas que dá uma balanceada, que torna o livro um pouco mais interessante. Mas a gente já passou uma jornada de leitura por 300, 400 páginas tão, sabe, de certo modo maçante, que o final, sabe, é literalmente você participar de uma festa em que você quer comer e você nunca ganha nada para comer. Você fica lá sentado na cadeira esperando alguém te servir e nunca chega essa pessoa, né? E quando chega é só uma dosezinha assim tão pequenininha que você vai dividir com outras pessoas na mesa e você vai comer um ou dois salgadinhos. E pior, quando você acha que o melhor da festa vai ser o bolo, e quando você vai comer, o bolo tem recheio de goiabada. Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. O final do livro tem ali dois, três capítulos, que é só explanação sobre quem fez e por que fez, tá? Tem algumas reviravoltas ali mais pro final. Inclusive acontece uma coisa aqui com um determinado personagem que... eu vou botar isso daqui para causar um impacto. Mas a coisa se estendeu por tantos capítulos, até o desfecho desse personagem, que eu já estava cansado. E eu já estava assim pensando, tá, foi essa pessoa. Aí depois eu descubro que não foi. E aí eu fico, né, indignado. Sim, fiquei indignado. Que a pessoa, né, acusada não era... Olha, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, porque eu não quero entregar spoilers para vocês. Você tem o direito de ler essa história e de ter a sua própria opinião a respeito dela. Eu, falando assim, da minha experiência, foi um livro que eu esperava muito dele, porque a editora vendeu ele criando toda uma expectativa, afirmando com todas as letras que ele era o suspense mais aguardado, que o autor estava ali no mesmo patamar da Julia Flynn, do A.J. Finn, sabe, de autores que realmente entregaram livros bons. Eu não vou dizer aqui categoricamente que ele seja um livro ruim. Ele não é mal escrito, e o mistério ali de o que realmente aconteceu tem um pouquinho, né, de qualidade, ele prende um pouquinho a gente, mas tudo demora demais para acontecer aqui. E fica toda uma suposição, uma coisa assim, tal, será que é isso, será que é aquilo, tal, não sei o quê, mas de uma forma que a gente não se interessa pelo livro. A gente acaba querendo que aquilo acabe logo. É tipo ver o programa do João Kleber. Não sei se vocês já passaram por essa experiência também, de assistir aquele programa que o João Kleber tinha na Rede TV, que ele ficava o programa inteiro enrolando para poder contar alguma coisa. E quando ele contava, era uma coisa assim tão frustrante. Não sei se vocês viram esse programa, né? Se vocês assistiram isso. Esse programa, eu não lembro mais qual é o nome. Mas ele tinha um programa assim, né? Aquele cara do para.
O livro fica ao longo de muitas páginas, porque a versão e-book, que foi a que eu li, tem 507 páginas, desenvolvendo uma história, desenvolvendo toda uma possibilidade de mistério, de suspense, que quando a gente realmente recebe a explicação, recebe os acontecimentos mais importantes, a gente já está tão cansado de tudo que aconteceu, que na maioria do tempo não são coisas interessantes, instigantes, que realmente nos prendem no livro, sabe? Esse livro, comparando, por exemplo, com A Paciente Silenciosa, esse livro não tem... falta alma nessa história, sabe? Falta um tchan, sabe? É tipo você conhecer uma pessoa e a pessoa ser uma pessoa insossa, uma pessoa que não fala coisa com coisa, uma pessoa que não te agrega em nada, não tem charme na pessoa, não tem, sabe, algo que te atraia. A pessoa é até bonita, a pessoa até se veste bem, mas quando você para ali pra conversar com a pessoa, né, num encontro ou coisa assim, você sai, né, daquela conversa, daquela interação ali pensando assim, nossa, eu fiquei realmente esse tempo todo aqui, né, ouvindo essa pessoa falar e no final das contas eu só queria que ela, né, fosse embora, só queria pedir a conta e ir embora pra minha casa de novo e esquecer que eu marquei esse encontro com essa pessoa. O livro é assim. Eu queria que Ana O realmente fosse um suspense maravilhoso, porque eu nunca pego um livro querendo que ele seja ruim. Nunca. Porque é uma perda de tempo lendo e é chato ficar aqui falando mal de um livro, né? Mas não tive como escapar dessa situação com Ana O. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que deixou seu like e que vai comentar aí embaixo o que você achou dessa leitura. Se você já leu, o que você achou? Se você tem uma opinião diferente da minha, se você amou, diga aí o que te fez gostar de Ana U, se você já leu essa história. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal Livro na Veia. Tchau!